Oi pessoal, essa daqui é a 10ª aula do curso Desmistificando Java. Na aula de hoje a gente vai entrar num tema muito importante da linguagem Java, que é a programação orientada a objetos. Provavelmente você já ouviu esse termo, porque é um termo muito importante. Java é extremamente orientado a objetos e a gente vai entender como que isso funciona tanto na lógica de programação, né, entendendo o conceito da orientação a objetos, como começar a entender, introduzir isso no Java, beleza? Então, vamos lá a entender o conceito de programação orientada a objetos. Bom, a programação orientada a objetos é um jeito de programar organizando o código em coisas. Essas coisas, que são os objetos, elas têm características e comportamentos. Por exemplo, vou jogar aqui para o lado, eu tenho um objeto. Esse objeto vai ter atributos e esse objeto ter comportamentos. Esse objeto tem atributos e comportamentos. Esse objeto pode ser o que você precisar na sua lógica. Vamos entrar como exemplo de um carro. Um carro. O que um carro tem de atributos? O que um carro tem de atributos? Ele tem a cor, modelo, velocidade, é um atributo. Cor, modelo, velocidade, entre outros, né? Esses são alguns dos principais. E o que um carro tem de comportamento? Ele tem um comportamento de acelerar, frear. Por exemplo, isso daqui é um modelo de como funciona a orientação ao objeto. O que é um objeto? Um objeto é uma representação de algo no mundo real dentro de um código. Esse carro aqui que a gente usou de exemplo pode ser tanto um carro, como pode ser qualquer outro veículo, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um produto, pode ser uma conta bancária, conta pessoal para login e afins. Na programação, diretamente, a gente não usa objeto no código, a gente usa classes. Bom, você já deve estar lembrando que todo o código que a gente fez, a gente criou uma classe para ser a nossa classe principal. A gente não dividia em mais classes, a gente só criava um objeto para fazer de maneira o nosso código de maneira não orientada a objetos. A gente fazia um código único que rodava apenas ali dentro do main para rodar determinado código, para a gente entender a base da sintaxe do Java. Na programação orientada a objetos, a gente já vai entrar com mais arquivos de código, mais classes, para a gente entender melhor como isso funciona. Vamos lá para o Java para a gente ver isso. Bom, aqui já na nossa IDE, no IntelliJ, dessa vez eu não vou criar uma classe com o nome de aula, eu vou criar um pacote para servir de aula 10. Aqui a gente vai entrar com uma classe e vamos entrar com o mesmo exemplo de carro. O nosso carro. Como que a gente vai fazer essa modelagem aqui no código? Vamos lá ver. Bom, o objeto a gente já entrou com a classe. Eu vou até comentar aqui embaixo. O objeto classe. Certo? Então a gente já tem um objeto carro. Como que a gente faz os atributos? A gente só define ele aqui dentro. O que a gente precisa lá? Cor, modelo e velocidade. A cor é uma string, então a gente vai vir string cor, string modelo e string velocidade. Na verdade, a velocidade é um número, então a gente vai vir com double.
certo? Bom, essa é a criação de uma classe. A gente está criando uma classe com os atributos cor, modelo e velocidade. Mas como que eu uso essa classe? O que que eu posso fazer com isso? Ela está jogada aqui, mas aonde que eu vou chamar ela? Posso chamar ela em outra classe, em outra parte do código. Até porque nesse exemplo aqui a gente está vindo com o modificador public, ou seja, ele é público. A gente vai entender esses modificadores de acesso mais para frente, tá? Mas é importante que o seu esteja como público para a gente poder acessar em outras classes. Vamos criar uma outra classe. Eu vou nomear essa daqui como main mesmo. Main. Certo, como que eu vou chamar essa classe? Bom, a gente precisa entender que em Java as classes criam novos tipos. Ou seja, para chamar essa classe eu preciso definir ela como uma variável, eu preciso instanciar ela. Como que eu vou definir ela como uma variável? É só chamar aqui o carro. Carro C1, por exemplo. Aqui a gente criou uma variável chamada C1, que é o carro. E eu não consigo chamar diretamente pelo C1, eu preciso instanciar essa classe. Como que eu vou instanciar? Usando a palavra new. Carro é igual a new carro. Eu estou criando um novo carro. Se eu não uso new, ele não é chamado. A gente já viu isso usando a classe scanner. O scanner é um objeto e eu preciso usar o new scanner da mesma maneira. A gente já viu isso antes, certo? Agora a gente está fazendo com carro. Bom, para a gente usar esse carro, a gente vai usar o nome da variável, que é C1. Então, C1, vou colocar um sout C1, para a gente ver o que sai. Vou printar C1 no caso, né? Bom, saiu esse objeto aqui do pacote aula 10, carro, tarará, tarará. Bom, a gente não definiu nada ainda para esse carro, a gente só criou um novo carro. Como que eu vou acessar os atributos desse carro? Usando o ponto. C1 ponto modelo é igual a, vamos colocar aqui como um HB20, por exemplo. O que mais que tem? Modelo, cor, velocidade. Cor vem antes, né? C1.cor vermelho. E C1.velocidade, que pode ser, a gente pode entender como velocidade máxima. É um double. A gente vai colocar, sei lá, 160.0. Bom, dessa maneira a gente acessa os atributos do carro. Vamos colocar um sout aqui para a gente ver. C1.cor. A cor é vermelho. Se eu quiser ver a cor e o modelo, é um HB20 vermelho. Vamos ver a velocidade também. 160, certo? Dessa mesma maneira que a gente fez com o carro, a gente consegue fazer com qualquer outro objeto, colocando atributos dessa maneira. A gente pode, se quisesse, trocar carro por pessoa e colocar nome, idade, por exemplo, como qualquer outro objeto que a gente queira e vamos precisar no futuro. Bom, é importante também analisar as convenções de bom código, de código limpo.
existem alguns padrões. Por exemplo, o nome da classe, isso a gente já falou em aulas passadas, mas nomes da classe idealmente sempre começar com um nome maiúsculo, com letra maiúscula. E se usa o camel case. Na verdade, nome maiúsculos é Pascal case, porque o primeiro também é maiúsculo. E nos subsequentes também vão ser maiúsculos. Vou colocar aqui embaixo, Pascal case. Primeiro maiúsculo, palavras subsequentes também maiúsculas, certo? Para nome de atributos, a gente usa o camel case. Primeiro minúsculo e os subsequentes maiúsculos. As palavras sequentes são maiúsculas, certo? Bom, essa é a introdução que eu queria dar de objetos e seus atributos, tá? Existem alguns erros comuns também, que é bom falar deles, que são, bom, esquecer o new. Quando você está instanciando, está criando uma nova classe, você precisa necessariamente do new para chamar esse objeto. Se você não coloca o new, você nunca teve um novo carro. Você nunca teve um novo carro e vai começar a dar erros aqui, ó. Ela não foi inicializada, ela precisa ser inicializada. Se você quiser colocar até separado, a depender do seu código, você pode colocar também. Agora ela foi inicializada corretamente, mas isso é só se você realmente necessitar em alguma lógica muito específica, você coloca separado, mas é bom saber que isso não é proibido, você pode muito bem fazer dessa maneira, tá? Esquecer o new. Bom, outro erro é achar que só de ter uma classe você já tem um objeto pronto para ser usado. Se isso daqui não existisse e eu quisesse usar aqui, por exemplo, em todos, colocar só carro, isso daqui não existe, isso daqui não funciona, tá? Não faça desse jeito se você não entende profundamente outros modificadores, como, por exemplo, o static, tá? Bom, dessa maneira não funciona. Vamos colocar o C1 e inicializar aqui o carro C1. Bom, outro erro é o de convenção que eu falei agorinha. Vai funcionar, funciona da mesma maneira se eu colocasse se eu trocasse isso daqui entre nome da classe e nome do atributo, mas é convenção. Como um programador que vive em sociedade, isso é um erro, certo? Se você fizer isso errado. Bom, é isso que eu queria passar na aula de hoje. Em resumo, a classe seria o objeto, um molde que eu vou usar no meu código. Esses atributos são as características do meu objeto. Nas próximas aulas a gente vai ver o comportamento, que são os métodos das classes, dos objetos. E, bom, classes viram tipos no Java. A gente pode inicializar o objeto carro como um tipo. E o new, para nunca esquecer ele. O new, ele cria uma instância. Isso daqui é o objeto e ele não existe ainda, ele não foi inicializado, que é necessário o new para fazer isso, certo? Bom, na aula de hoje é isso. Nas próximas a gente vai entender mais profundamente a programação orientada a objetos. Nessa aula foi só uma introdução para dar uma visão sobre como funciona a programação orientada a objetos. E é isso. Até a próxima.